Romanos, capítulo 7, de 14 ao 25, que diz assim: Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Oremos. Pai Santo, no nome do Senhor Jesus, entramos em Tua presença, em reverência e em gratidão, mais uma vez neste culto. Pai bendito, nós Te louvamos pelo Deus que Tu és, pela Tua misericórdia e o Teu amor para conosco, nos permitindo cultuá-lo. E Pai bendito, nós estamos agora com a Tua palavra aberta e sabemos que este é o momento onde o Senhor usa para falar conosco. Então, Pai Santo, me conduza nesse texto. O Senhor sabe da limitação, da minha limitação quanto à Tua palavra, quanto a pregá-la, ensiná-la. Então, que o Senhor me direcione e fale aos nossos corações, ilumine a todos nós com o Teu Espírito agora, para que Ele aplique a Tua palavra como for a Tua vontade, para a Tua honra, para a Tua glória e para o nosso bem. Esta é a nossa oração, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar-se? O eu, em Romanos 7, quem é, afinal de contas? Nos versículos de 1 a 6, o apóstolo Paulo mostrou como o pecador pode se livrar da lei, da maldição da lei. Ele está falando da lei de Deus, que Deus deu para Israel, escrita em tábuas de pedras através de Moisés. E essa lei, o alvo dela, o motivo pelo qual Deus a deu é para ressaltar o nosso pecado e mostrar que nós não somos bons e que nós precisamos de um Salvador. Judeu, não judeu, toda a humanidade. Esse foi o propósito da lei. Então, como que o pecador se livra da lei? Ele falou isso dos versículos de 1 a 6 que nós já vimos, resumindo aquela alegoria que ele faz do casamento, que a pessoa casada só se livra da lei conjugal depois que fica viúvo. Então Deus pega o pecador, mata esse pecador e o ressuscita. Então a mulher ali, dos versículos de 1 a 6 em Romanos 7, ele está falando da igreja.
E assim, nós morremos para o pecado e ficamos viúvos. E aí, casamos com Cristo na conversão. E agora, ele vai falar aqui no restante do capítulo 7, uma situação muito misteriosa. E esse texto aqui de Romanos 7, ele é considerado por todos os comentaristas, até agora eu não conheço nenhum que não pensa assim, o texto mais difícil da carta aos Romanos. E um dos mais difíceis de toda a Bíblia. Porque ele fala muitas coisas aqui que complica o entendimento para nós. Então nós vamos passar por esse texto aqui 2 vezes, se Deus permitir. Uma hoje e a outra na próxima vez. Hoje eu quero falar sobre esse eu que Paulo fala aqui. Identificar de quem mesmo que ele está falando. E entre os intérpretes da Bíblia, e eu sou admirador e seguidor, né, dos comentários, dos ensinos de muitos deles, e eles divergem muito entre si. Tem um grupo de homens fiéis a Deus, tementes a Deus, sérios na interpretação da Bíblia, doutores em hebraico, em grego e tudo mais, e pensa de um jeito, que Paulo está falando de uma coisa, quando ele fala eu. E outros, igualmente estudados e fiéis a Deus, não concordam com esse e pensam que ele não está falando disso, está falando de outra coisa. E nós precisamos definir isso, para nós, né? Pessoalmente, do que Deus está falando aqui, em Romanos 7, o final. Quem é esse eu? Então, existem 2 grupos, com 2 tipos de interpretação para esse eu. O primeiro grupo interpreta que Paulo está falando aqui, ele está falando uma autobiografia, ele está falando dele mesmo, ele está incluindo ele no texto aqui, mas da seguinte forma, dentro disso aí, existem essas diferenças aqui, ó. Um grupo desses intérpretes da Bíblia crê e defende e prega e ensina que esse eu que Paulo fala, quando a lei me pegou e tudo mais, que ele estaria falando do momento da pregação de Estevão, quando Estevão vai ser apedrejado. E Paulo está lá, consentindo com aquilo tudo, está ali como perseguidor da igreja, mas ele ouve a pregação de Estevão. E quando ele escuta a pregação do Estevão, do Evangelho, isso penetra nele e ele fica um pecador convencido pelo pecado, debaixo de convencimento de pecado, e esse seria o momento que a lei pega ele, que ele está falando aqui. Que aquele tempo que ele fala, teve um tempo que eu vivi sem lei, não conhecia a lei, que ele estaria falando desse momento, que a partir dali, isso começa a incomodar ele, o Evangelho começa a incomodar ele. O problema com essa interpretação, um deles, né, é que o que Estevão prega não foi a lei de Moisés, ele pregou a graça, o Evangelho da graça. Um outro grupo de intérpretes vai dizer que o apóstolo Paulo, então, estaria falando de uma cerimônia que acontece na vida de todo menino judeu. Não sei se essa é a pronúncia correta, mas essa cerimônia chama Bar Mitzvah, que é o momento onde o menino judeu praticamente se torna maior de idade. Aos 13 anos de idade, a menina aos 12 anos, e a partir daquele momento, numa cerimônia que é feita, eles são colocados debaixo da autoridade da lei agora, para valer como responsáveis. Eles nascem na lei, crescem na lei, são alfabetizados com a lei, mas tem essa cerimônia. E é esse momento aí que Paulo está falando. A partir desse momento aí a coisa pegou para mim, a minha vida se complicou. Então um grupo vai defender que é isso aí. O problema com essa interpretação foi o que eu disse, né? Esse não é o momento que o judeu fica conhecendo a lei. Ele nasce conhecendo a lei, ele é alfabetizado com a lei. E um outro grupo vai dizer que o apóstolo Paulo, ele está falando do salvo,
dele mesmo, mas já como salvo, ele estaria falando da briga que tem dentro do crente das duas naturezas, a carne e o espírito, o novo homem e o velho homem, dentro dele brigando aí, querendo fazer a vontade de Deus, um e o outro querendo pecar. Então ele está falando disso aí. Então esse é um grupo da interpretação possível desse texto aqui. E nós não podemos dizer que nenhuma delas é heresia. E o outro grupo? Existe um outro conjunto aqui que prega o seguinte, que o eu que Paulo está falando aqui, esse eu que ele usa, é um eu não autobiográfico, mas um eu retórico. Ou seja, ele não está falando dele mesmo, é um eu que ele está usando para se colocar numa situação quando está todo mundo naquela situação ali. E aí, é o seguinte, Paulo aqui está falando de Adão. Ele está dizendo que o problema, estaria dizendo, né, que o problema do ser humano, dele como ser humano, começou lá no Éden. Que em Adão ele vivia sem lei. Adão não é o cabeça da raça, representante de todos nós. Então Adão vivia sem lei. A partir do momento que Deus chega para Adão e fala, Adão, você pode comer de todo fruto, de toda árvore do jardim, mas daquela ali, você não come. Está proibido. Eu falei, aí complicou a coisa para Adão. Então esse seria o momento quando ele teve conhecimento da lei de Deus. A lei seria esse mandamento aí, que ele fala o mandamento aqui no texto, muitas vezes no singular. E então tem essa interpretação aí, que Paulo estaria falando de Adão. Olha aí o versículo 13. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, a lei, a ordem que Deus deu para ele não pecar, então isso causou-me a morte a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. E isso aí seria esse momento lá. E fala também aqui que o pecado enganou Paulo, ele pecou e ele morreu. Então esse eu que ele está falando não seria Paulo, mas seria Adão. E o engano que ele estaria falando aqui, que ele foi enganado, foi Eva, que foi enganada pela serpente, Adão junto com Eva, e eles caíram em pecado e a coisa complicou para a raça humana. Então o eu retórico seria Adão. E um outro grupo vai dizer que não é isso. Não é nada disso, mas que está falando da nação de Israel. É disso que ele está falando. O eu que ele está falando aí, no texto, é a nação de Israel. Não é nem ele, nem Adão, não é uma pessoa, mas é a nação de Israel. E que ele viveu como judeu em Israel, e não ele mesmo que viveu lá no Egito, de Abraão até o Sinai. Israel viveu sem lei, não tinha a lei de Deus ainda. Deus não tinha dado a lei para Israel. E quando chega no Monte Sinai, Deus dá a lei para Israel, os 10 mandamentos e toda a lei, de Gênesis a Deuteronômio, aí a coisa complica para Israel, porque Israel não consegue cumprir a lei, não atinge aquele padrão e nunca cumpre a lei como nação, transgride o tempo todo. Então o eu que Paulo está falando aí seria a nação de Israel. É um eu retórico e não um eu pessoal. Essas são as interpretações existentes. Pregar a Bíblia, pelo menos para mim, não é nada fácil. Se não fosse chamado mesmo por Deus para fazer isso, não queria fazer, não queria dar aula em escola dominical, não queria ensinar a Bíblia nunca. Por quê? Porque toda vez que a gente abre a boca e começa a falar de Bíblia, a Bíblia você está falando como se fosse Deus e vai ser julgado por isso. Então nós precisamos estar certos daquilo que a gente está falando. Em nome de Deus, é isso mesmo? E tem gente, né, que prega com ostentação. Ele prega, ele não sente o peso da pregação. Muitos nem estudam para pregar a Bíblia. Ele acha que ele pode abrir a Bíblia em qualquer lugar e pregar naturalmente, sem problema nenhum. E quando chega em textos assim, aí que a coisa complica mesmo.
A vontade que eu tenho, sinceramente, agora, é descer daqui e não pregar. Porque será que é isso mesmo que Deus está dizendo aqui? Eu estou falando mesmo o que Deus está falando? Se existe tanta polêmica sobre esse texto aqui, eu devo ter estudado essa mensagem aqui umas 60 horas no mínimo, para preparar essa mensagem, para passar pelo capítulo 7 de Romanos. E quanto mais você lê, quanto mais você estuda, quanto mais você pesquisa, a coisa parece que complica mais ainda. Mas Deus não está ensinando tudo isso aqui, todas essas posições. Ele está falando uma coisa só. Existem diferentes interpretações de um texto, não é? Mas alguém está errado nessa interpretação. Não significa, não existe um texto onde Deus esteja falando duas coisas, duas verdades. É uma só. Por exemplo, nós cremos que os dons sinais do Espírito Santo cessaram, não é? E tem um grupo de irmãos que acham que não cessaram, que eles continuam em atividade hoje. Eles estão certos e nós estamos certos também nisso? Não, um dos dois grupos está errado nisso aí. E Deus vai nos julgar por isso. Então esse texto aqui, ele não é nada fácil. Por isso que nós vamos passar por ele 2 vezes, se Deus permitir. Ver um aspecto dele hoje, essa questão desse eu, e outro aspecto na próxima vez, mas nesse mesmo texto aí. Então a pregação de hoje eu quero falar sobre esse eu aí. De quem que Paulo está falando mesmo? Ele está falando dele próprio? Isso é autobiográfico, é a experiência dele que ele está falando? Ou não? Ele está falando de salvos? Porque todo o problema com essa interpretação surge desse dilema. Paulo está falando no capítulo 7 de um pecador salvo ou de um pecador perdido, mesmo que seja ele. Mas quando ele fala esse eu aí, ele está falando antes dele ser salvo ou depois que ele é salvo? Depois de ele ser salvo. Tudo começa por isso, é isso que gera toda essa questão aí, desses problemas todos aí. E junto com outros bons mestres, eu creio que aqui em Romanos 7, é um conjunto de coisas que está acontecendo aqui, que Paulo está tratando. Por exemplo, ele fala assim de Israel, ele usa sim Israel como modelo, como ilustração, no versículo 5. Por exemplo, olha aí, nós já passamos aí, mas vamos lá de novo. Ele fala assim, ó: porque quando vivíamos segundo a carne, está vendo aqui que aqui está impessoal? Por que ele não fala aí? Porque quando eu vivia segundo a carne, por que ele fala na forma impessoal? Por que ele usa desse jeito aí? Quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificar para a morte, frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei. Então, esse tempo aí, e esse plural que ele está usando aí, eu penso que ele está falando de Israel mesmo, quando Israel recebeu a lei. E depois a conversão de alguns dos judeus, já falando também como judeus agora convertidos também. Mas também ele está falando dos gentios. Nós não vimos lá nos capítulos iniciais de Romanos, que ele fala que Deus escreveu a lei dele no coração de toda a humanidade, e a Bíblia não fala isso em todo o Novo Testamento depois, tem a lei de Deus escrita no coração, e ele deu essa lei, os princípios da lei escrita em pedra para Israel. Então ele está falando disso aí também. Quando Deus faz isso com a humanidade, complica a coisa para a humanidade. Agora ele tem também um certo dilema, mesmo que pequenino, mas ele tem um dilema agora. Ele tem uma crise, de consciência o tempo todo. E a partir do versículo 15, eu creio que ele fala dele mesmo. Ele está falando das duas naturezas em guerra nele, já salvo. Então eu sou daquele grupo primeiro lá, de que crê que Paulo está falando aqui de uma forma
autobiográfica. Ele está falando dele mesmo, da experiência dele. Razões pelas quais eu penso que é isso. Primeiro, porque ele muda do impessoal para o pessoal. Ele vem falando, como nós vimos lá no versículo 14, ele vem falando na forma impessoal. E depois, no versículo 6, antes aí do capítulo do versículo 14, ele fala na forma impessoal, quando nós vivíamos, nós. Agora, quando chega aqui, ele muda para o pessoal. Eu, mim, em mim, me matou. Ele vem para a forma pessoal, tem uma mudança aqui no texto, né, de como ele está escrevendo. E outra coisa, ele muda também do passado para o presente. Antes ele estava falando, quando nós vivíamos, quando eu vivia. Agora não, agora ele vai falar, agora está acontecendo isso. Ele muda para o presente. De impessoal para o pessoal e de passado para presente. Então tem uma mudança drástica aqui no texto, né, que ele está escrevendo. Agora eu chamo a sua atenção para outros detalhes. Por que eu penso que é isso que eu falei? Por que eu creio que ele está falando dele? Olha o versículo 15. Ele diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ele está falando aqui de uma pessoa que gostaria de viver 100% de um jeito, mas que ele acaba fazendo uma coisa que ele detesta. O que é? O que ele detesta aí que ele está falando? Pecar. É isso que ele detesta. Ele está falando que ele odeia pecado, que ele sabe o que é pecado, que ele abomina o pecado. O incrédulo tem isso com pecado? Não, o incrédulo se sente bem em pecar. Por isso não é uma boa forma da gente dar testemunho de salvação. Já viu assim, quando uma pessoa vai dar um testemunho de salvação, aí ele começa a contar, eu nasci num lar que não era cristão, aí acontecia o diabo lá em casa todo dia, aí depois eu comecei a praticar uns pecados, eu fazia, e fica meia hora contando pecado, parece que ele gosta de lembrar do pecado. O crente tem vergonha de falar certas coisas. Ele não fala isso todo dia, toda hora, ele não fala isso de boa, ele fala muito constrangido, quando ele vai falar de pecados dele do passado. É uma coisa que incomoda, e isso só acontece com o crente, não é com o incrédulo não. O incrédulo gosta de falar que possuiu 30 mulheres, a mulher tem prazer de falar que saiu com 50 homens, o crente. E o crente falando isso? Ele fica vermelho, por fora e por dentro, mais ainda. Então ele não gosta de ficar falando de pecado. Não, vamos mudar de assunto, vamos falar de outra coisa. Aí ele fala mais do tempo de convertido dele, aí ele tem prazer de falar, da transformação dele. Então isso é um dos motivos que eu acho que Paulo está falando dele mesmo já como crente. Porque o não crente não detesta pecar. Ele gosta de pecar. Olha o versículo 21. Diz assim: então, ao querer fazer o bem, o que é esse bem aí? Obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus e não pecar. Encontro a lei de que o mal reside em mim. Você já viu um incrédulo falando, ao querer fazer o bem, ao querer viver de uma forma santa, viver em santidade, sem pecar, fugindo do pecado em moda, em música, em vocabulário, em lazer, em tudo? Você já viu um incrédulo falar isso? Não. Ele quer desfrutar do pecado com a capa de que ele é bom com Deus, de que ele teme a Deus também. Que é natural aquela forma de pecar lá, aquela forma de vida que ele está tendo ali. Então o não crente, ele não quer fazer aquilo que é mal. Aliás, ele não quer fazer o bem. Ele tem prazer em fazer o mal, ele não gosta de santidade. Ele gosta de pecar. E o versículo 22 diz assim: porque no tocante ao homem interior,
Tenho prazer na lei de Deus. O que é o homem interior aqui no incrédulo? O incrédulo tem esse homem interior? Não, todo o Novo Testamento, quando a Bíblia fala nesse sentido, usa essa expressão, usa esse termo aí, ou semelhante, está falando de um novo ser dentro de nós, da nova natureza, do novo homem que habita em nós, que nasceu em nós na conversão. O Espírito Santo junto com isso, nos guiando para a santidade. Para mim, esse é o versículo mais complicado para quem defende que Paulo está falando de incrédulo aqui. Para sustentar essa posição, é o versículo 22. Como que o incrédulo está vivendo em conflito porque ele tem um homem interior dentro dele que guia ele para Deus? O incrédulo não tem isso aí. Isso é teologia para crente, em todo o Novo Testamento. E por fim, o versículo 24, esse grito que ele dá aí, ó. Miserável homem que eu sou, desventurado homem que eu sou. Isso é grito de crente ou de incrédulo? Ou é de um crente em agonia para não pecar? E que tem a natureza dentro dele agarrada nele, querendo fazer ele pecar o tempo todo. É um grito de crente ou de incrédulo? Eu creio que é de crente. É um grito de um crente em agonia, que está querendo não pecar, está querendo ser santo, mas ele não consegue isso totalmente. Ele não vive mais como escravo do pecado, como nós já vimos no capítulo 6, mas porém o pecado não o deixa, o pecado não o abandona, ele continua pecando. Então o crente imaturo e o não crente, ele geralmente elogia a si mesmo. É assim ou não é? Tanto o incrédulo quanto o crente infantil, que ainda não cresceu bem, ou carnal. É assim, ele elogia a si mesmo. O pensamento, o que a pessoa quer passar é o seguinte: eu sou um bom pai, eu sou um bom homem, eu sou um bom filho, eu sou um bom marido, eu sou um bom patrão, eu sou um bom empregado, eu sou um bom crente. Aliás, eu sou um dos melhores membros da minha igreja. Não é assim? Eu sou uma boa mulher, eu sou uma boa esposa, sou uma boa mãe, eu sou uma boa filha, sou uma boa patroa, uma boa empregada, uma boa estudante, uma boa professora. Eu sou uma boa crente, talvez o melhor membro da minha igreja sou eu. Eu não sou lá essas coisas não. Tem muita gente aí pior do que eu. Esse é pensamento de crente fraco e de incrédulo. Principalmente de incrédulo, que tem esse pensamento. Orgulhoso, soberbo. Eu sou bom, eu sou o melhor. Eu sou aquele que todo mundo baba por mim. Esse é o pensamento do crente fraco ou do incrédulo que age desse jeito aí. Ele quer ser visto assim. Ele quer passar essa imagem. Agora, gente, vamos pensar o seguinte. Por quê? Por que o incrédulo age assim? E por que o crente fraco também age desse jeito? É pelo seguinte. Porque quanto mais longe de Deus a pessoa está, menos ele vê os seus pecados. É por isso. Quanto mais longe de Deus a pessoa está, menos ele enxerga, menos ele vê, menos ele tem consciência dos seus pecados. Porque Deus é luz. Nele não habita treva nenhuma. E o ser humano, principalmente o incrédulo, treva. À medida que ele se aproxima da luz, a luz desvenda o pecado escondido nele. Ele começa a enxergar o pecado. Por isso que quando uma pessoa é salva, é por causa disso que aconteceu com ele. Por que agora ele precisa de um Salvador? Por que ele está em desespero, clamando a Deus para salvá-lo?
Porque a luz de Deus clareou na vida dele e ele conseguiu ver o pecado dele. Que ele é morto mesmo em delito e pecado. E ele está em maus lençóis sem Deus. E quanto mais ele pensa nisso, mais a coisa complica para ele. Mais em agonia ele fica, mais em conflito ele vive. Esse conflito aumenta nele. Porque Deus é luz. E quando a gente se aproxima dele, ele vai revelando mais coisa em nós. Por isso que quanto mais um crente se aproxima de Deus em comunhão santa, mais pecador ele se sente, mais humilde ele se torna, mais fraco ele se vê. Agora, quando ele está longe de Deus, ele acha que ele é bom, ele acha que ele não é tão mal assim, ele acha que ele não precisa muito de ler Bíblia não, porque ele sabe já dá para o gasto. Ele acha que ele não precisa de orar muito não, porque ele se vira mesmo sem Deus. Ele não fala isso, mas é isso que a prática mostra. Ele não precisa muito de culto, não, porque ele se vira bem sem culto, sem os outros crentes. Ele não precisa de igreja local. Por que isso? Porque ele se sente bem, ele se acha. Mas quando ele vai para Deus, Deus mostra tudo isso aí ao contrário. E aí ele vai se sentindo miserável. Puxa vida, eu não consigo. Então, vamos pensar aqui nesse salão de culto. Se apagar as luzes e a gente entrar por ali, com as cortinas abertas, a luz lá de fora acesa, nós vamos ver algumas coisas, não é? Mas se fechar as cortinas, a gente não vê quase nada aqui dentro, nem os bancos, nem o púlpito que são maiores. Aí a gente entra e tem uma noção que tem isso aqui dentro, banco, púlpito, algumas coisas maiores que a gente consegue ter noção que está ali, que a gente consegue ver. Aí vem alguém e acende a luz, aí você começa a ver tudo aqui dentro. Mas se alguém chegar com a luz mais forte aqui, um holofote, e começar a colocar no forro, aí você vai ver sujeira que você nunca viu com essa luz aqui, ó. Mas com a luz mais forte você vai ver. Você vai ver teia de aranha onde você nunca tinha visto, onde nunca imaginou. Puxa, parecia que estava tão limpo ali. Olha o tamanho da teia de aranha que está ali. Tira a luz, aí pronto, ficou bonito de novo. Esse é o pecado dentro de nós. E a luz de Deus revela esse pecado. E eu penso que é disso que Paulo está falando aqui. Por isso que ele se coloca aqui, ele fala quase igual um incrédulo. Por causa dessa luta interior dele. Quanto mais perto de Deus, mais em maus lençóis o crente se sente. Exemplos bíblicos disso. Jó. Pelo que Deus revela no livro de Jó, qual era o problema de Jó? Ele pensava que ele era justo em muitas coisas. Ele fala assim, eu nunca pus os olhos numa donzela, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo. Ele vai falando um punhado de coisa. Aí lá no final do livro, quando Deus vem e se revela para ele, e permite Jó ter uma comunhão com ele, que nunca tinha tido, o que Jó faz? Ele cai no chão e fala assim, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam, e por isso eu me arrependo e eu me abomino no pó e nas cinzas. Esse é o crente espiritual, sério com Deus. A hora que Deus mostra, ele admite. A hora que a luz de Deus bate nele, ele admite, eu sou isso aí mesmo, Senhor, eu não sou bom nada, me perdoa. Jó é um exemplo disso. Isaías, quando ele entra no templo e Deus se revela para ele, e ele tem esse impacto da comunhão com Deus como ele nunca tinha tido antes. E é Isaías que está dizendo. O que ele fala? Ai de mim. Essa expressão significa eu vou morrer. Ai de mim, Deus vai me punir agora, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Senhor. Eu vou morrer. Daniel, depois que Deus revela as profecias para ele, ele fala assim, estive enfermo alguns dias, enfraqueci e estive enfermos alguns dias. É assim que o crente se sente quando ele vai chegando em comunhão com Deus, por isso que ele muda.
Por isso que tem uma transformação radical. Ele é mais que um frequentador de igreja e mais do que um crente de gogó. E ele se sente o pior. Então é disso que Paulo está falando aqui. E por aí vai. Porém, hoje, o que a gente ouve por aí são testemunhos de pessoas que se dizem salvas e que tiveram uma grande experiência forte, né? São as palavras que eles gostam de usar, uma forte experiência com Deus. E aí, alguns falam que foram até lá no céu, foram arrebatados igual João, igual Paulo, e foram lá no céu, e tiveram uma comunhão com Deus lá, e por isso agora vocês têm que me respeitar, por isso agora eu tenho mais revelação do que vocês, eu sei mais do que vocês, eu sou mais especial do que vocês são, eu sou poderoso, eu sou forte, e eu sei das coisas. Com qual Deus será que ele teve comunhão assim? Que ele se sentiu tal, quando esteve na presença desse Deus que ele fala? Não foi com Deus da Bíblia. Porque a Bíblia mostra outra coisa, muito diferente do que isso, né? A pessoa não fica poderosíssimo se achando. Ele fica, como Paulo fala, né? O vaso de barro onde o poder está ali. Mas ele vê que ele é o vaso de barro, ele não se orgulha. Ele sabe que ele é pecador. Ele vê que ele não tem poder nenhum, tudo é por Deus. Lembra quando Paulo fala, quando estou fraco, então é que eu sou forte? É isso que ele está reconhecendo. Ele reconhece a pecabilidade que está nele. E ele se humilha, ele se orgulha, tira o orgulho, ele confessa o orgulho, a soberba, a arrogância, os pecados que ele não tinha confessado, que ele não queria admitir. E Deus começa a mostrar para ele. Ele chega para Deus: eu sou um bom homem. E a luz de Deus fala: você não é tão bom como você pensa. Eu sou uma boa esposa, e a luz de Deus mostra: você não é nem de perto a esposa que devia ser. É uma boa esposa, mas não é como devia ser. Eu sou um bom pai, a luz de Deus vem e fala: você está longe de ser esse bom pai que você está pensando. Eu sou um bom marido, e a luz de Deus vem, você fala: não, Senhor, eu não sou um bom marido, não. Me perdoe, me ajuda na minha miserabilidade de pecador. Eu quero ser melhor. Eu sou um bom funcionário, e a luz de Deus vem e mostra: você não é bom lá, coisa nenhuma. E é isso que faz a gente crescer em Cristo. É essa experiência com Deus. E eu creio que é isso que Paulo está falando, né? A Bíblia mostra o oposto desses crentes superpoderosos que se gabam por aí. E é assim que o salvo fica. Quanto mais em comunhão com Deus, mais pecador ele se sente, igual os homens da Bíblia, igual Paulo. 1 Timóteo 1,15, o que Paulo fala? Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele está falando lá como crente ou como incrédulo? Como crente, por causa dessa experiência de comunhão com Deus. Quem vive em comunhão com Deus vive nesse conflito aí. Querendo ser bom, querendo fazer o certo, mas reconhecendo e admitindo que não é. E aqui, em 7:24, mesma coisa. Miserável homem que eu sou, desventurado homem que eu sou. É assim que o crente fica na presença de Deus. E você pode ir todo dia aumentar a comunhão. Como Deus é eterno e onipotente e infinito, todo dia você vai ter essa sensação, e cada vez maior. Você vai ter consciência do pecado hoje que ontem você não tinha. Porque a sua comunhão ontem estava menor com Deus. E quando você aumenta essa comunhão, a luz dele revela pecado mais escondido ainda. Como na floresta, você fica lá e à noite você não vê nada. Aquela treva total. Aí o dia vai amanhecendo, você começa a ver a copa das árvores, os raios do sol passando pelas copas das árvores, vai clareando, você vê as árvores, animais, pássaros. Mas quando o dia fica bem claro, aí você consegue andar sem problema e você vê muita coisa dentro da floresta. Mas se você agachar com a luz bem forte e colocar no solo, você vai ver coisa que você não tinha visto ainda. Porque a luz aumentou. E se pegar uma coisa mais poderosa ainda naquelas folhas secas, você vai conseguir ver vírus, bactéria comendo tudo aquilo ali que são invisíveis ao olho nu. É isso que acontece conosco perante Deus, em comunhão com Deus.
A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo é o sol da justiça. E eu sou o pecador. Se o sol faz isso na terra, quando ela está escura e os raios do sol de luz e calor vêm e faz isso, imagina nós na presença desse sol da justiça, o Deus onipotente, o que acontece conosco. Por isso, a nossa natureza pecaminosa não gosta de culto, não gosta de Bíblia, não gosta de oração, não gosta de santidade, não gosta de nada disso. Falava, vamos orar, entrar, ficar meia hora na presença de Deus e orar. Primeiro eu vou ter que deitar no chão e rolar para lá e para cá e confessar pecado, senão ele não me ouve. Mas eu não quero fazer isso, Senhor. Puxa vida, eu vou ter que mudar tudo na minha vida, como pai, como esposa, como filho, como cidadão. Tudo, Senhor. Porque tudo não está à altura do Senhor. É isso que você tem que fazer. Então, Senhor, eu aceito. E você sai dali diferente. Entende do que Paulo está falando? O eu que ele está falando aqui, eu penso que é ele. E se você já foi a Cristo, tem comunhão com ele, você sabe do que eu estou falando, não sabe? Nós temos que admitir, é isso mesmo que acontece. É a mesma experiência que Paulo teve, que nós temos também. Nós temos que admitir, sou miserável pecador mesmo. Deus sabe que eu estou tentando ser bom. É sincera essa luta, não é hipocrisia não, é sinceridade, mas eu só quero ser bom, não consigo ser. 1 João 1, de 8 a 10, fala disso aí. Se dissermos que não temos pecado nenhum, nós fazemos Deus mentiroso. Você fala que está bem, sem pecado? Você não tem problema com pecado, você está falando que Deus é mentiroso. E quando a gente chega na presença dele e a luz dele clareia em nós, aí nós vemos que nós somos mesmo. 1 João está certo. Eu sou mesmo pecador. Considerações finais por hoje. O eu de Romanos 7 é o pecador salvo. É a pecadora salva. Esse é o meu entendimento sobre essa passagem. Paulo está falando dele, como crente, a intensa luta que ele tinha como cristão. Ao sermos salvos, porém, a natureza pecaminosa continua em nós. E se você é crente como eu sou, você sabe disso. E essa natureza pecaminosa em nós, ela tenta nos agarrar e nos puxar para baixo, para o pecado. Ela não quer que a gente viva em alto nível com Deus, ela quer que você viva no subsolo, no submundo, pecando. É assim ou não é? E isso faz a gente gemer em agonia diante de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, olha que pensamento que passou na minha mente agora. Senhor, olha o desejo que nasceu aqui no meu coração. Tira isso de mim, mas que coisa, eu não consigo ficar sem isso. Senhor, eu quero te agradar. Olha, Senhor, eu devia ter lido hoje 4, 5, 10 capítulos da Bíblia, eu não li nenhum versículo. Miserável homem que eu sou, tenho prazer na lei do Senhor, mas eu não consigo praticar, eu não consigo ler. Ele está falando de nós. Isso não é hipocrisia, isso não é ser falso crente, isso é ser crente. É aquela luta para ser fiel. E a gente falha de vez em quando, não todo dia em tudo. Não é isso que a Bíblia fala. Então nós só somos aceitos pela graça de Deus, pela misericórdia, por um amor de Deus por nós que é indizível, não tem como você explicar. Não tem nada em nós que faz com que Deus ame a gente. Por que nós amamos algumas coisas e algumas pessoas? Por alguns motivos, não é? Tem uma contrapartida com Deus e nós, não tem contrapartida de nós para Deus. Não tem nada, absolutamente nada, não tinha e não tem. Em nós, que Deus olha assim e fala, agora ele é bom, vale a pena agora. Não tem. É só por graça, misericórdia e um amor que é donativo. Um amor de entrega total. Nós somos aceitos, de fato, por causa da justificação pela fé. Em Cristo, por Cristo. A troca, né? A imputação
Deus ter levado os nossos pecados para Ele na cruz e punir severamente lá e colocar tudo de virtude, de bom dele, de perfeição, de retidão, de santidade em nós. E quando Deus olha para nós agora, Ele não vê nós, Ele vê Cristo. E é por isso que Ele nos aceita, é por isso que Ele nos ama. É só por causa disso. Em nenhum momento nós podemos pensar, é por causa de mim. Mas a gente não é assim na prática, não tem essa tentação. Hoje eu vivi bem, hoje eu li 10 capítulos da Bíblia, então Senhor, eu vou orar agora, sem medo. Mas aí o dia que pisou na bola e não foi tão bom assim, aí não ora, não quer ter, ele acha que é por causa da atitude dele, da performance dele como crente que ele é aceito. Não é, é por causa de Cristo, e só por causa de Cristo, por causa de mais nada. E aí a gente vive nessa luta intensa. Sem Cristo, o que sobra? Sobra pecado, culpa, miséria, consciência pesada, condenação, punição eterna no inferno. É tudo que sobra sem Cristo. Mas louvado seja Deus por Ele, não é? Por isso que Paulo fala no versículo 25, graças a Deus por Jesus Cristo. É como se ele estivesse se afogando, reconhecendo a pecabilidade dele, e agora estou frito agora, estou perdido. Igual Isaías, ai de mim, estou perecendo, eu vou morrer. Aí ele lembra do Evangelho de Cristo, ele lembra do Senhor Jesus, e ele, graças a Deus por Jesus Cristo, que me salvou. Somos nós, é de nós que ele está falando aqui. Então, irmãos e irmãs, sejamos mais humildes, mais gratos a Deus, honremos mais o Senhor na nossa vida. É coisa demais para a gente agradecer. Nós somos devedores demais, de muita coisa, para Deus. Então vamos viver à altura, aumentar essa luta contra o pecado. E se há algum não crente aqui, o único meio de você ser salvo da condenação na qual você já está, é correr para Cristo e ser justificado pela fé por Deus. Fé em Cristo, não em você mesmo, em Cristo. E mais nada e mais ninguém. Então se você não é salvo ainda, renda-se a Ele como seu Salvador. Faça isso hoje, agora, de verdade. Para de tentar impressionar. Renda de fato a Ele. E que Deus nos ajude. E se Ele permitir, na semana que vem a gente volta para esse mesmo texto aqui, para a gente ver as outras implicações que nós temos aqui em Romanos capítulo 7. Oremos. Pai Santo, no nome de Cristo, nós te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua graça, por Tua misericórdia nas nossas vidas, Pai. Senhor, nos ajude a vivermos de uma forma mais vitoriosa contra o pecado, mas sempre reconhecendo que somos pecadores ainda, que temos ainda essa natureza pecaminosa que nos leva a pecar. Mas o Senhor promete que se vivermos em comunhão com o Senhor, nós não vamos ser escravos ou escravizados por essa natureza pecaminosa, mas vamos viver mais em santidade, agradando ao Senhor até o dia do nosso encontro contigo, por nossa morte ou pelo arrebatamento. Leva-nos de volta aos nossos lares nesse espírito, e que se há alguém aqui perdido, que o Senhor conceda a eles a graça salvadora, que o Teu Espírito os ilumine e revele para eles quem eles são e quem é o Senhor Jesus, e que o Senhor os leve a Ele para a salvação. Por Tua graça, por Tua misericórdia também, nós te rogamos que o Senhor nos leve e abençoe cada membro de cada família aqui representada e de cada irmão e irmã que não estão conosco também. No nome santo do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém.